Pai do Senhor, povo de Deus, me chamo Danilo Melo e hoje estou dando continuidade, ao pequeno grande testemunho de ontem e peço aos irmãos que se acalmem e se atentem ao que eu irei terminar de falar. Então, como falado anteriormente, ela nos mandou como atividade a gente exercer aquilo, fazer a oração e pedir a Deus para que Ele desse uma resposta e fizesse do jeito dele. E daí bateu um grande, como é que eu posso dizer, me mostrou algo, ela me mostrou ali algo grande, algo que eu estava fazendo muito errado, que era o quê? Todas as vezes que eu orava para Deus pedindo uma resposta, ou eu citava alguém, ou eu citava algo, ou eu citava dia, hora e momento. Deus, sabe aquele irmão que vem pregar aqui na minha igreja hoje? Então eu quero que o Senhor fale comigo através dele. Tal hora, tal hora, tal hora. Eu sou uma pessoa que eu já citei com a minha professora que eu gosto de que tudo esteja no meu controle. Então, às vezes o grande espírito de liderança fala um pouco mais alto e o grande espírito de mandão. Então, em algumas orações eu falava, Deus, o Senhor fale dessa forma, desse jeito. Só que hoje eu vejo Deus falando lá, dessa forma, desse jeito. Peraí, quem controla a tua vida é você ou eu? E aí me bateu ali, a irmã Camila me mostrou onde eu estava errando e eu, logo após ter acabado o curso, terminei o que tinha de fazer e antes de dormir eu dobrei meus joelhos e eu me ajoelhei e orei. E chorando muito, porque a angústia naquele momento de oração tinha se fortalecido de uma forma que vocês não entendem. Quando eu decidi que eu ia orar para Deus pedindo respostas, parece que o inimigo percebeu que eu estava recorrendo para aquilo que realmente eu deveria estar recorrendo e começou a guerrear mais forte. E eu, chorando com a dona angústia, disse, Deus, olhe, eu estou aqui te pedindo. Fale comigo. Confirme para mim. Eu estou nesse propósito aqui de oração e resposta com o irmão Leadson. Eu estou nesse propósito aqui com a irmã Luísa. Eu já estive em vários outros propósitos, mas nesse momento eu não vou fazer um propósito. Eu só vou fazer uma singela oração. Uma pequena oração. Fale comigo. Fale para mim o que o Senhor realmente quer. Fale para mim o que o Senhor realmente tem comigo, porque eu não sei. Eu não sei. Eu estou sem rumo, eu estou sem norte e o inimigo está a zombar de mim. E eu quero ter este norte, eu quero ter esta certeza. E aí, amados, eu cheguei e falei, só que vamos entrar nesse acordo que a irmã mandou, a irmã Camila mandou. Faça do teu jeito. Eu não vou esperar por nada, eu não vou esperar por coisa nenhuma, eu não vou esperar por situação nenhuma. Faça do teu jeito, faça da tua forma. Se for para cair um pedaço de papel na minha cabeça com algum escrito, que caia. Se for para vir um profeta na minha casa, se for para ser um profeta no meio da rua, se for para ser através da palavra, se for para ser através de sonho, fale. Mas eu só quero que o Senhor fale. Isso na quarta-feira à noite, tá? Eu só quero que o Senhor fale, eu só quero que o Senhor me ajude, porque eu não quero ser um servo que esteja adorando e quando alguém me perguntar o que é que Deus tem na tua vida, eu falar, não sei. Eu não quero ser um servo que prega sobre propósito, que prega sobre chamado, que prega sobre o Senhor na vida de cada um, sobre o que o Senhor tem na vida de cada um. E quando alguém me perguntar o que o Senhor tem na minha vida, o chamado que o Senhor tem na minha vida, o propósito que o Senhor tem na minha vida, eu não quero que as pessoas, ao me perguntarem, eu falar, não sei. Por quê? Porque eu recebi uma profecia lá em 2018, mas a profecia só falava coisas por cima.
não falava, olha, o chamado de Deus na tua vida é para isso, ou para aquilo. Ou não me dava aquela certeza e convicção. Mas, e na grande maioria das vezes, acontece com todos os adoradores e até com os melhores, a gente sim desfalece, a gente sim entristece. Deus, eu recebi a profecia em 2018, será que ela era de verdade? Às vezes vem a pergunta, porque Deus diz, não julgueis a profecia, não julgueis o profeta, mas examinai a profecia. E aí a gente começa a examinar. Quando você começa a desfalecer, você começa a examinar a profecia, você começa a ver coisas que você não deveria estar vendo, que não são verdade. E aí eu falei, Deus, eu recebi a profecia em 2018, mas eu quero ter a certeza de que realmente o Senhor está comigo e de que realmente aquela profecia não tinha prazo de validade. Porque quando algum jovem me pergunta, inclusive um tempo desse, um jovem me perguntou e eu respondi porque Deus me deu discernimento, mas depois eu fiquei me perguntando, será que é aquilo mesmo? Será que foi aquilo mesmo? Será que era realmente aquilo? Vocês estão entendendo? O Espírito Santo lhe diz o que há de falar, o que você há de falar, o que você tem de falar, aquilo que você tem que abrir, você abre e depois você se pergunta, será? E aí eu orei muito, orei na sexta-feira de noite. Na quinta-feira de madrugada eu tinha um propósito que se chamava Oração e Resposta, né, que eu fiz com o irmão Leadson sobre um determinado assunto que a gente estamos passando até hoje, né? Que inclusive também ajudou a me desfalecer, né? Quando você começa a assumir responsabilidades, qualquer mudança ali vai ter um impacto grande na sua vida e teve um impacto na minha, mas não vem ao caso. E aí eu orei pelo que a gente tinha que orar e orei também pedindo a Deus um sinal. E eu lembro que na quinta-feira meu avô chegou aqui de manhã, né, e me falou umas coisas sobre determinada situação que ele nem percebeu, mas eu senti que já era Deus trazendo resposta, trazendo um preparamento daquilo que ele tinha para fazer. Eu escutei e eu falei, vale a pena. Vale a pena. Tenho que seguir mesmo. É isso que eu quero. É esse desejo do meu coração. E aí, eu lembro que ele falou e a gente tava na cozinha quando ele falou e era ele falando e eu sentindo aqueles arrepios do Espírito Santo confirmando. E eu comecei a ficar muito feliz, pra mim já era aquilo que Deus tinha falado e pra mim tava bom. E aí quando foi à tarde, eu lembro que a missionária mandou uma mensagem pra mim, a missionária Luísa, que também faz parte do canal, sobre uma coisa que também mais fortaleceu aquilo que já estava se fortalecendo. E eu mandei mensagem pra ela e falei, eu pedi a Deus um sinal. Ele já me deu 2 em um dia. Só que eu queria algo que realmente estivesse atrelado com o meu propósito. Que ele não chegasse para mim e falasse por parábolas, né? O meu desejo do coração era que Deus fosse direto e reto. Direto e reto. Como assim? Olha, Danilo, o teu propósito é isso? Assim. Olha, Danilo, essa profecia aqui é referente ao teu propósito, essa frase é referente ao teu propósito. Mas Deus gosta de falar comigo por parábolas e às vezes a gente não quer que Deus fale por parábolas, às vezes a gente só quer que Deus fale aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que a gente quer ouvir, a gente não quer buscar respostas, a gente só quer... Desculpem, às vezes a gente só quer escutar aquilo, botar no coração e nos fortalecer. E aí a guerra continuou, a guerra começou na segunda-feira eu entrei dentro da minha casa, limpei minha casa, deitei no chão e comecei a chorar amarguradamente. E eu não sabia o porquê. Às vezes eu achava que era por conta do problema que eu estava tendo com o irmão Leadson, mas não era. Não era. Segunda, terça, quarta, quinta,
sexta. E aquela dor, aquele choro. E como foi pregado sábado no culto, quando você é profeta, quando você é servo, você não pode sair jogando suas dores para todo mundo. Então, mesmo que eu estava chorando de segunda a sexta, amarguradamente, sem saber o que estava acontecendo, passando por situações que me deixavam muito mais triste, para todos eu tinha que demonstrar felicidade, tinha que aconselhar, orar por fulano, orar por ciclano. Danilo, eu preciso do conselho seu, tá? Eu te ajudo. Danilo, me ajuda aqui, tá? Eu te ajudo. Danilo, me deu um abraço, tá? O abraço. E aqui dentro, quem estava precisando do abraço era eu, mas quando você é servo, quando você tem um propósito, você tem que seguir aquilo. A frase que Deus me falou esse mês todinho na minha vida, e às vezes me deixa triste, mas me deixa muito feliz quando eu percebo, é que ele diz: quando você se põe num propósito, quando você tem um chamado, você tem que entender que você nem sempre vai ser servido. E que na maioria das vezes você vai servir. E aí eu lembro que no final de dezembro, a frase bem parecida que ele disse pra mim é: quando você entender que o teu propósito está em ajudar as pessoas, você vai parar de querer ser ajudado. Porque você foi chamado para ajudar, não para ser ajudado. E aí quando foi sábado, a guerra piorou. Eu confesso que quando eu entrei dentro da igreja, sábado à tarde, que eu dobrei meus joelhos, a guerra se pegou de um jeito que eu não estava conseguindo adorar direito. Eu estava de pé adorando, mas aquela dor no coração, aquela vontade de chorar, e sabe o que é você estar na frente de todo mundo e você querer se demonstrar forte e você não quer chorar, você segura. Era o que eu estava sentindo. Estava adorando, ei Deus, ô tarará, vamos lá. Só que no mesmo momento não estava bem. E só Deus e eu sabiam o quanto eu não estava bem. E eu olhava assim pra irmã Luísa, que estava dirigindo o culto, e eu ficava: irmã, desça daí, vem aqui, só me dá um abracinho. Só que Deus sabe como é que Ele faz. E eu lembro que quando foram convidados os pastores para a casa da minha tia, né, a pastora Cresiane, e eles foram visitar a casa da minha avó, e à tarde foram pro culto. Irmãos, eu lembro como hoje, eu lembro como agora, eu até sinto às vezes. Quando os irmãos entraram, era como se tivesse... Quando todos entraram, e eu senti que não era nervosismo, porque eu entendo quando é nervosismo da minha parte. Quando os irmãos entraram, uma tocha enorme se acendeu no meu coração, de tal ponto que meu corpo todo começou a tremer. E eu senti que naquele momento estava tendo uma guerra e a tocha que estava se acendendo para me alegrar, para me fortalecer, para me restituir. E no momento do culto, eu não sabia, olha o que interessante, eu não sabia se eu estava chorando pela presença, eu não sabia se eu estava chorando por guerra, por dor. Mas eu sabia que eu estava chorando, né? Então vamos lá, parte 3, né? Parte final do testemunho amanhã, como vocês estão vendo, já quase 15 minutos. E para não prolongar muito num vídeo só, melhor que a gente divida ele em 3 partes, né? Fiquem na paz. Até o próximo vídeo, curtam, comentem, se inscrevam e compartilhem, né? E que Deus abençoe a vida de cada um e até amanhã.